E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Na aula de hoje, falaremos sobre comprimento da circunferência. Mas o que é uma circunferência? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r. Essa letra R representa o raio dessa circunferência. De um ponto fixo, denominado centro da circunferência. No nosso caso aqui, o ponto O. Então é o seguinte, aqui eu tenho o ponto O. Dado um raio, que é um segmento de reta de um tamanho qualquer, todos os pontos que estiverem a uma distância r desse ponto, eles pertencem a essa determinada circunferência. Então, vamos ver como que acontece essa construção? Então, esse ponto aqui está a uma distância r desse ponto O. Esse outro ponto também está a uma distância r do ponto A. Esse também, e assim sucessivamente. Todos os pontos do plano que estiverem a uma distância r do ponto A, do ponto O, eu vou marcando no meu plano, e a hora que eu faço a união de todos esses pontos, eu tenho a circunferência. Todos esses pontos aqui pertencem à nossa circunferência. Reparem vocês que a distância entre o ponto central até a extremidade eu chamo de raio, aqui determinado pela letra R. Para eu determinar o comprimento dessa circunferência, que é o quanto que ela mede na sua volta, eu uso a expressão C igual a 2 vezes π vezes R. O C é o comprimento. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. O comprimento é a medida que a gente tem em volta da circunferência. O 2 é um valor que vai ser constante. O π, a gente vai trabalhar com o valor aproximado dele, que é de 3,14. E o raio, que é esse segmento de reta que vai do ponto central até a extremidade da circunferência. Vamos ver isso no exercício que fica mais fácil de compreender. Vejamos. Os raios das circunferências abaixo medem 2 centímetros. Qual o comprimento da correia que as contorna? Então, nessa figura, nós temos uma correia presa por duas rodanas aqui, essas duas circunferências. Então, veja só. Essa circunferência aqui, ela tem 2 centímetros de raio. E essa outra também tem 2 centímetros de raio. Lembrando que o raio é a medida que vai do centro da circunferência até um ponto da extremidade. Então, veja só, fazendo essa projeção aqui, nós conseguimos determinar esses 2 pedaços dessa correia. Então, se eu tenho aqui 2 centímetros mais 2 centímetros, esse pedaço mede 4 centímetros. Da mesma forma, esse pedaço também mede 4 centímetros. O que nos falta calcular? Essa meia volta com mais essa meia volta. Mas meia volta com mais meia volta é uma volta completa. Então, na verdade, a gente precisa calcular qual que é o comprimento dessa circunferência aqui, uma vez que essas duas circunferências são iguais. Então, lembrando que o comprimento da circunferência é calculado por
2 vezes o valor do π vezes o raio dessa circunferência, nós conseguiremos determinar esse valor. Então, comprimento é igual a 2 vezes o valor do π. Como não foi dado esse valor no exercício, nós trabalharemos com 3,14, que é o valor aproximado do número π, vezes o raio, no caso aqui, mede 2. Para calcular esse comprimento, então basta fazer o resultado dessa multiplicação. Agora, nós vamos lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui não importa quem eu for multiplicar primeiro, o resultado será sempre igual. Para facilitar nossos cálculos, então, vamos lá. 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3,14. Vou montar aqui no rascunho. 3,14 multiplicado por 4. 4 vezes 4 são 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. E 4 vezes 3 são 12. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou contar duas casas da direita para a esquerda. O resultado obtido do valor desse comprimento é 12,56 centímetros, uma vez que o raio foi dado em centímetros. O exercício ainda não acabou, porque eu quero saber o comprimento da correia. Então, essa meia volta com essa meia volta são 12,56. Mais 4 centímetros daqui com mais 4 centímetros daqui. Então, tenho mais 8 centímetros. Então, tenho 12,56, que representa as duas meias voltas, mais 8, que representa esses outros dois pedaços da correia. Como o 8 aqui é um número inteiro, eu vou representar ele como 8,00, para facilitar meu cálculo aqui. Lembrando de deixar sempre vírgula embaixo de vírgula na adição. Então, 6 mais 0 são 6, 5 mais 0 são 5, a vírgula abaixa na mesma posição, 8 mais 2 são 10, vai 1, 1 com mais 1, 2. Então, 20,56. Então, resposta para o nosso exercício. Qual é o comprimento da correia que as contorna? O comprimento da correia que os contorna é igual a 20,56 centímetros. Lembrando que esse valor é um valor aproximado. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!